15. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... Mais uma vez. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Podem se assentar. Em algum momento você teve um encontro com o evangelho. Em algum momento alguém pregou o evangelho para você. E qual foi o impacto na sua vida? Qual o impacto que teve o evangelho na sua vida? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Qual foi o impacto, né, do evangelho em sua vida? Responde aí. Qual que foi? O que mudou? Mudou alguma coisa? Pergunta aí. Responde aí para o seu amigo aí, para essa pessoa que está ao seu lado. O que mudou na sua vida? Né? Qual foi a atitude? Qual que foi a atitude que essa pessoa que pregou o evangelho para você teve? Né? Quais foram os argumentos que essa pessoa utilizou para pregar o evangelho para você? Não é? Você se lembra? Você está lembrado? Quais foram os argumentos que mexeram com você, que alcançaram o seu coração? Quais foram as atitudes que essa pessoa que foi usada por Deus para te evangelizar, para pregar o evangelho? Lembra? Quais foram as atitudes que ela teve com você? Lembra de alguém? Billy Graham vai dizer que o evangelismo é proclamar o Cristo bíblico como Senhor e Salvador, como a perspectiva de persuadir pessoas a irem até Ele pessoalmente e então se reconciliarem com Deus. Então, Billy Graham fala que pregar o evangelho é você, nessa perspectiva bíblica, apresentar a Jesus, levar pessoas até a nosso Senhor Jesus e por meio dele serem reconciliadas com o nosso Deus. Evangelizar é comunicar às pessoas o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Olhe para a sua história e responda. Primeiro, quantas vezes você ouviu o evangelho antes de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantas vezes? Foi na primeira vez que você ouviu de Jesus, você disse assim: não, eu vou entregar minha vida para Jesus. Quem foi na primeira vez aqui? Deixa eu ver. E quem foi mais de 5, 10, 15 vezes? Olha aí. Há uma estatística, tem um livro que chama assim, Evangelismo. Algo que você não vai fazer no céu. O autor defende que você vai chegar no céu, você vai adorar a Deus, né? Você vai estar lá em comunhão com os crentes, não é? Então, evangelismo é algo que você não vai fazer lá no céu. Você só tem a oportunidade de fazer evangelismo, de evangelizar, enquanto você está aqui na terra. E ele, nesse livro, ele vai dizer que antes de uma pessoa dizer sim para Jesus, ela pelo menos ouviu mais de 8, 9, 10 vezes o evangelho antes de aceitar a Jesus. E sabe o que eu aprendo aqui? É que talvez você está com este familiar, este amigo, este colega, e você mandou uma mensagem no WhatsApp para ele, abordou ele ali no trabalho com o evangelho, e ele não aceitou ainda. Então eu digo para você: não pare. Não pare de pregar. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus. Pregue. Porque a palavra, muitas vezes, você lançou hoje, a semente está ali, vai germinar, né? Precisa ser adubado, precisa cuidar do solo. Então pregue. Talvez esse filho ainda não aceitou, porque ainda falta mais. Continua pregando, né? Continua pregando. Nós fomos assim. Muitos de nós ouvimos o evangelho muitas vezes antes de aceitar a Jesus, né? E quanto tempo levou esse processo? Alguns vão demorar muitos anos,
né? Muitos anos. Até você entender, compreender o Evangelho, aquilo fazer sentido para você. Quantas pessoas estiveram envolvidas no processo de evangelização da sua vida? Quantas pessoas você teve contato sobre o Evangelho antes de aceitar a Jesus? Provavelmente muitas, muitas. Temos diante de nós o desafio de evangelizarmos os outros como nós fomos evangelizados. Mas quando ouvimos a palavra evangelismo, quando você é chamado para evangelizar, quando alguém diz assim, vamos ali fazer um evangelismo, vamos juntos evangelizar alguém, o que vem na sua mente? O que vem no seu coração? Algumas pessoas têm alguns medos quando fala em evangelizar. Alguns dizem assim, não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar de Jesus para as outras pessoas. Eu não sei o que falar de Cristo. As pessoas vão debochar de mim, vão fazer piada de mim, vão me rejeitar. Não saberei responder as questões, né? Algumas pessoas ficam pensando assim, eu vou abordar alguém e essa pessoa vai perguntar para mim, vai falar assim, e os 144 mil? E como são as galáxias do universo? E como vai ser a volta de Jesus? E a pessoa fica com aquelas questões, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho que precisa ser anunciado é aquele mesmo evangelho que um dia fez sentido para você, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para te salvar. Esta é a mensagem que precisa ser anunciada. Agora, as pessoas ficam pensando assim, eu não sei tudo sobre a Bíblia, eu não fiz teologia, eu não fiz um estudo aprofundado. Mas, queridos irmãos, as pessoas precisam ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas têm ideias ou paradigmas incorretos sobre o evangelismo. De fato, há muitos mitos quanto ao evangelismo. Vamos ver alguns. Primeiro, algumas pessoas têm o mito, que fazer evangelismo é alcançar pessoas desconhecidas. Quantas pessoas aqui foi alcançado por uma pessoa que não conhecia? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma? É raro, muito raro, você ser alcançado pelo Evangelho por pessoas desconhecidas. Porque a realidade é que a maioria das pessoas são alcançadas por pessoas do seu relacionamento. São pessoas do seu relacionamento. Então, muitas pessoas, para entregar a sua vida a Jesus, elas precisam ver Jesus encarnado em outra vida. Você é testemunha de Jesus para as outras pessoas. É muito raro você encontrar alguém na esquina e pregar de Jesus e aquela pessoa se converter, a não ser que tenha outras pessoas por trás, também do seu ciclo de relacionamento, evangelizando. Aí sim, aí foi um conjunto de pessoas. Mas você sozinho, ir por uma outra cidade, por um outro país, e chegar lá e falar assim, não, hoje, essa semana eu vou ganhar 10 mil almas. Não acontece desse jeito. Porque o evangelismo, ele é relacional. O próprio Senhor Jesus, quando mandou 2 em 2, ele diz assim, vai procurar um homem de paz. E quando encontrar esse homem de paz, fica na casa desse homem de paz. Porque ali você vai criar relacionamento, vai criar vínculo, vai poder apresentar o evangelho. Então o evangelismo não é apenas você conhecer pessoas desconhecidas, mas é poderoso quando você foca em alguém que você conhece, que você desenvolve relacionamentos. Então, igreja, o que nós devemos aprender diante desse mito? A nossa implicação diante dessa situação? Então, os membros da igreja devem focalizar seu amor e suas orações nas pessoas mais próximas deles. Mas o que acontece muitas vezes? É que você talvez já pregou 8 vezes, 7 vezes para este marido, para este filho, para este vizinho, e que você disse assim, não, chega, não vou falar mais. É lançar pérolas aos porcos. Aí você diz, não, desisto. Não desiste não, meu querido. Não desiste não. Não pare de pregar o evangelho.
não pare de anunciar as boas novas. Não pare, não pare. Porque é através do seu testemunho, através da sua pregação, é que vidas vão ser transformadas. Eu posso ouvir um amém? Um segundo mito é que as pessoas dizem assim: a maioria das pessoas é alcançada por crentes experientes e pregadores profissionais. Se fôssemos depender apenas dos pregadores experientes, apenas dos profissionais, aqueles que são especialistas na pregação, nós nunca vamos ganhar o nosso país para Cristo. Nós não vamos alcançar o mundo para Jesus. Pois quando nós vemos no livro de Atos, por exemplo, a maioria das igrejas que foram plantadas na região da Ásia, Antioquia, a maioria das igrejas que foram plantadas na Itália, a maioria dessas igrejas não foram plantadas pelos apóstolos, mas eles foram implantadas por crentes, muitas vezes que ouviram ali, estiveram naquele momento do Pentecostes e foram espalhados pelos 4 cantos do mundo, e por meio desses homens, dessas mulheres que nós nem sabemos o nome, pessoas desconhecidas, é que igrejas surgiram, milhares de igrejas surgiram, e hoje continua da mesma forma. Muitos de vocês não foram alcançados por um grande pregador de renome, mas foram por aquele homem ou aquela mulher que mal sabia ler, que mal sabia as letras, mas sabia o evangelho gravado no seu coração e na sua vida. Então é um grande mito você achar que só pessoas, pregadores experientes ganham almas, evangelismo. Não, você, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma testemunha de Jesus Cristo, e o Senhor há de te usar poderosamente para ganhar almas. Não caia nesse mito, não caia. Então, o que nós devemos fazer como igreja, entendendo isso? Devemos, então, treinar cada pessoa a compartilhar a Jesus com palavras e ações. Treinar cada pessoa. Se você tem dificuldade, participe da escola bíblica, participe dos congressos de evangelização da igreja, participe das campanhas que a igreja oferece para você ganhar almas para Jesus, porque sim, através da sua vida, vidas serão transformadas. Você é um agente de Deus aqui na terra, você tem uma missão, um propósito, você foi ganha por Jesus para realizar uma boa obra. Não foi apenas para ganhar dinheiro, não foi apenas para ter uma vida gostosinha, mas foi chamado por uma missão. Você é um homem, uma mulher de Deus com uma missão aqui na terra. Terceiro mito: a conversão normalmente é instantânea. Não, não é instantânea. Eu já falei um pouco sobre isso. Não é fazer miojo. Evangelizar alguém não é você colocar ali aquele macarrão e em 2, 3 minutos já resolveu a parada. Não, não é assim que funciona. O evangelho não é instantâneo. O evangelho, ele é um processo. A maioria das pessoas é alcançada, então, e por meio desses relacionamentos, por meio de um processo. O que implica isso para a igreja? Devemos oferecer muitas oportunidades para as pessoas ouvirem o evangelho. Muitas oportunidades. Um outro mito: as pessoas, o evangelismo significa apenas dizer as palavras corretas. Precisa ter um jogo de palavras. Você precisa criar ali um esquema. Isso ajuda, mas não é verdade. A realidade é que as pessoas são ganhas para Jesus por meio do amor prático e palavras. Por meio do amor prático e palavras. Não é apenas por palavras, mas por meio da nossa ação, por meio da nossa atitude. Tem que conectar as duas coisas. O que o mundo mais ali condena a igreja é que tem muito crente que fala uma coisa, mas vive outra, não é? Não é o que nós mais somos condenados? Mas quando nós pregamos e vivemos aquilo, isso é poderoso. Isso é um testemunho do Senhor nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. Que em nome de Jesus, que nesta igreja se levante milhares de homens e mulheres para testemunhar com as suas palavras, mas com as suas ações também. Amém?
E o que isso implica? Implica que devemos encorajar os membros da igreja a atender às necessidades das pessoas com palavras, mas também com ações. E um último mito: as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Isso aqui é um grande erro. Nós passamos aí, quem é da década de 80, nasceu e viu, assistiu, acho que era Braddock que falava? O Rambo é mais conhecido, né? Esses heróis americanos que entravam ali no Vietnã e sozinho eles acabavam com um exército só, não é? E essa ideia de Rambo, essa ideia de Braddock, essa ideia de um herói solitário, está na mente de muita gente. Infelizmente, às vezes isso entra no coração de alguns crentes, achando que ele é o super-homem, a super-mulher, e vai resolver a parada de todo um bairro, de toda uma cidade, e fala assim: não, se eu assumir esse ministério, pastor, me coloca nesse ministério, quero ver se desse ano eu não trago 30 pessoas para essa igreja. Aí termina o ano, tem 30 pessoas fora da igreja. Aí a pessoa fala assim: não, tá vendo? Porque a pessoa não está no ministério, por isso que não está na igreja. Rapaz, isso não funciona. Isso é um mito. Achar que por meio de uma única pessoa, as pessoas vão ser evangelizadas. Não, nós somos evangelizados. A realidade é: quanto mais cristãos um incrédulo conhecer, mais facilmente ele virá a Jesus. Quanto mais cristãos. Então você está evangelizando alguém, começa a colocar essa pessoa junto com outros relacionamentos cristãos, começa ele chamar para um PGM, começa a chamar para um culto, começa ele chamar para uma atividade com outros crentes, envolver ele dentro desse círculo, dentro desse relacionamento de homens e mulheres de Deus. Então o que a igreja deve fazer? Devemos apresentar aos incrédulos a tantos cristãos quanto for possível. Bem, entendendo esses mitos, quais as razões do evangelismo? Por que nós devemos evangelizar? Primeiro, devemos evangelizar porque o evangelismo ele é uma ordem dada aos crentes. Ordem não se faz se nós queremos ou não queremos. Quem deu a ordem é o nosso Senhor. Se Ele deu a ordem, nós devemos obedecer. Mateus capítulo 28, verso 19, vai dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos, vamos juntos? Fazei discípulos. E como nós fazemos isso? Verso 20, vamos juntos? Ensinando-os a guardar. E eis, olha que coisa boa que nós aprendemos aqui com o Senhor. Ele deu a ordem, sim ou não? Ele nos abandonou nesse comando? Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, quando você vai na Cristolândia, evangelizar lá na Cristolândia, Jesus está com você. Quando você sai à rua para evangelizar aqui nas ruas, Jesus está com você. Quando você vai falar para aquele incrédulo do seu trabalho, ou aquela pessoa na sua casa, Jesus está com você. Quando você está evangelizando, fazendo discípulo, você não está sozinho. O próprio Senhor disse para os seus discípulos: não se preocupe com aquilo que você vai dizer, porque eu estarei com você. O meu Espírito, o Espírito Santo que habita em você, vai te conduzir às palavras, vai te conduzir àquilo que você deve fazer. A única questão é: devemos obedecer. Devemos obedecer. Marcos 16, 15, vai dizer, Marcos 15, 16, né? Inverti. 16, 15, diz assim: e disse-lhes, vamos juntos? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho toda criatura. Ide. Gente, isso aqui são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Você acha que se Jesus, nessas últimas palavras,
diria algo que não fosse importante para a sua igreja? É claro que isso é muito importante. É por isso que nós falamos aqui, pregamos tanto sobre esta questão. Por isso que nós incentivamos tanto você a fazer discípulo, a pregar o Evangelho. Porque o cerne de ser um evangélico é evangelizar, é anunciar a palavra do Senhor. Ser evangélico não é apenas viver uma vida gostosinha, uma vida de prosperidade. Nós cremos sim que o crente vive uma vida próspera, amém? Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas nós sabemos que a vitória é certa em Cristo Jesus. Mas o foco da nossa igreja, o foco da nossa vida é evangelizar. Por quê? Porque se você que é um médico, você que é um advogado, você que é um mecânico, você que é um professor, se você que tem uma ação aí fora, na sua profissão falhar, né? Se você consertou um carro e na semana que vem o carro quebrou de novo, isso não vai ter uma implicação na eternidade da vida dessa pessoa. Mas se você, como evangelista, perder a oportunidade de testemunhar de Jesus para essa pessoa, ela nunca mais ela vai passar a sua eternidade longe de Deus. Eu tenho um amigo pastor, ele é pastor agora lá em Lages, mas nós éramos missionários, e ele disse que os seus pais eram divorciados, e ele conheceu a Jesus, e o seu pai morava numa outra cidade, e quando ele se sentiu encorajado para falar de Jesus, o seu pai ficou enfermo, acometido de um câncer, e ele veio a óbito em poucos meses. E aquele meu amigo dizia: o que eu mais me arrependo é que eu não falei de Jesus para o meu pai. Não falei de Jesus. E hoje eu não posso mais falar de Jesus para ele, porque ele não está mais aqui. Na sua profissão você pode falhar, e tudo vai ficar bem, e você vai resolver essa parada depois. Mas se você falhar no evangelismo, se nós como igreja falharmos no evangelismo, milhares de pessoas irão para o inferno. Você entende isso? Então, por que nós devemos evangelizar, igreja? Por causa dos homens. Porque há uma necessidade. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram. Vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas são pecadoras. E por causa desse pecado, Romanos 6, 23 vai dizer assim, vamos juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Então o salário do pecado é a morte, se nós estamos vida. Então se Deus nos dá vida eterna, de que morte Ele está falando ali? Morte eterna. E o que é morte eterna? É viver a vida inteira longe de Deus, isso num lugar chamado inferno. Se a igreja falhar na evangelização, se nós não evangelizarmos, se nós não anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus, milhares de pessoas irão para o inferno. E sabe de o que mais? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, é um texto que mexe com o meu coração. Ele diz assim: e a vós outros que sois atribulados. Tem alguém atribulado aqui? Tem alguém que passa por problema aqui? E a vós outros que sois atribulados. Deixa eu dizer uma coisa para você que é atribulado. Alívio, vai chegar o alívio para você, amém? O alívio está vindo. Ele está vindo. E ele não falha. Aquele que vem, virá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós cremos que o alívio virá. Então quando ele vir, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ah, queridos, vai ser lindo.
toda lágrima dos seus olhos será enxugada. Esta dor que você tem no joelho, nas costas, vai parar de doer. Essa dor de cabeça nunca mais você vai ter. Esta irritação, esse nervosismo, nunca mais você vai ter. Vai ser lindo demais. O Senhor vai nos transportar, vai nos transformar. Esse corpo mortal vai se revestir de um corpo imortal. Esse corpo perecível vai se revestir de um outro, de um corpo imperecível. Vai ser lindo demais. E Ele vai nos levar para um lugar que não tem pecado, que não tem traição, que não tem morte. Mas sabe de algo mais? Diz o verso 8. Ele virá. E Ele virá também que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Contra os que não conhecem a Deus. Você pode imaginar bilhões e bilhões de pessoas no nosso mundo. Você vive num país cristão, talvez você não consiga entender isso. Mas existem lugares no mundo onde as TVs são controladas, a internet é controlada. E o nome de Jesus, ele é muitas vezes excluído. Pessoas não sabem quem é Jesus. Em Israel, por exemplo, em Jerusalém, eu tive um professor que foi embaixador lá em Jerusalém. E ele disse que ele mesmo fez uma pesquisa. Fez uma pesquisa com 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, aproximadamente 900 não sabia quem era Jesus. E algumas, quando respondia, associava a Yeshua com Exu, que é um símbolo de um homem mentiroso, uma história judaica que ensina que Yeshua é um mentiroso. E quando eles ouviam o nome Yeshua, eles associavam esse nome com esse mentiroso. E nós estamos falando do centro na qual Jesus andou, viveu e morreu. Põe um texto de novo, por favor. Então diz o texto que em 2 Tessalonicenses 1:8, que ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Mas pastor, isso é injusto. E os índios lá na Amazônia, e os ribeirinhos, e aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que eu digo, igreja, se tem algo que nós não podemos falhar, é na pregação do Evangelho. Porque se nós falharmos, milhares de pessoas vão para o inferno, e não vai ter retorno. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Essa segunda parte eu fico mais tranquilo. Pelo menos você ouviu. Agora você vai obedecer ou vai desobedecer? Vai seguir ou não vai seguir? Mas mesmo assim, nosso coração, nosso amor, a nossa paixão pelo nosso Senhor é que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, por que nós devemos evangelizar? Primeiro, porque é uma obediência. É uma ordem dada por Jesus, nós devemos obedecer. Segundo, a necessidade do homem. Terceiro, a exclusividade do Evangelho. Não existe outro caminho para uma pessoa chegar a Jesus, a Deus. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, ninguém... Atos capítulo 4, verso 12, diz assim: e não há salvação, vamos juntos? E não há salvação. Maria pode ter sido boa gente, José pode ter sido boa gente, São João pode ter sido boa gente, mas nenhum deles são o caminho para chegar a Deus. O único nome na qual você pode ser salvo é o nome de Jesus. É o nome de Jesus.
não é algo exclusivo, porque Ele, sendo o próprio Deus, Ele abriu o caminho entre você e Deus, Ele pagou o sacrifício, Ele foi a propiciação, o sacrifício perfeito, não existe outro. Por isso que precisamos pregar o Evangelho, porque só existe este caminho. Romanos capítulo 1, verso 16, diz que apenas o Evangelho, Romanos 1,16, vai dizer que, pois o Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder, vamos juntos? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só o Evangelho, não existe outro caminho. Se a salvação é exclusivamente pelo Evangelho, a igreja deve se engajar na evangelização, pois o Evangelho está em suas mãos. Não espere que a TV, ou que aqueles que fazem seriados, por mais bonitinho, por mais interessante que seja aquela novela, naquela rede, falando de Jesus, falando das histórias bíblicas, por mais que aquele seriado no seu stream seja bacana, falando de Jesus, apontando coisas que talvez você nunca tivesse percebido, eles não são a resposta está em suas mãos e na sua vida, é por meio da sua vida que vidas serão transformadas. Deus vai usar homens, e Ele não mudou a sua estratégia, Ele continua usando homens e mulheres para pregar o Evangelho, e isso não muda. É por meio da evangelização, é por meio da pregação. Por isso que nós não nos envergonhamos e precisamos pregar. Romanos 10, 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14, porém, invocarão aqueles em quem não crer, e como crerão naqueles que nada ouvirem, e como ouvirão se não tem quem está pregando? Como esse marido vai se converter se você se calou dentro de casa? Como esse filho vai se converter se você se calou dentro de casa? Como essa pessoa vai se converter nesse trabalho se você não fala de Jesus? Como esse vizinho vai ouvir de Jesus se não tem ninguém pregando para ele? Como ouvirão se não tem quem está pregando? Romanos, verso 15 então vai dizer, e como pregarão se não forem enviados, e como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que os seus pés sejam lindos, que se você seja um evangelho, seus pés estejam calçados com o evangelho da paz, que aonde você pisar, o Evangelho chegue ali naquele lugar em nome de Jesus. Por que nós devemos evangelizar? Porque por meio do Evangelho, nós manifestamos a glória de Deus. Dr. Russell Shedd diz assim, a razão principal da ordem evangelizadora deve ser teocêntrica. Quando a motivação para evangelizar torna-se antropocêntrica, ela se deteriora, rapidamente se torna egocêntrica, isto é, voltada para a realização pessoal e para a satisfação de ambições vãs. Isso quer dizer que a razão principal da evangelização deve ser Deus e a sua glória. Por que nós evangelizamos? Evangelizamos porque as pessoas precisam, sim, mas esse não é o principal motivo. Nós precisamos evangelizar para que pessoas saiam das trevas e venham para a maravilhosa luz, sim, mas esse não é o motivo. Nós fazemos o que fazemos, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 11, verso 36, ele diz assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós evangelizamos, fazemos discípulos, porque isto rende glórias ao Salvador. Porque quando uma pessoa que era pecadora e hoje se torna um salvo, um santo diante de Deus, isso glorifica o nome de Jesus. Por que nós devemos evangelizar? Porque Deus deseja salvar. 1 Timóteo 2,4, Paulo escreve assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é poderoso, porque está no coração de Deus que pessoas sejam salvas.
Se está no coração de Deus que pessoas sejam salvas, e Ele manda eu evangelizar, manda eu fazer discípulo, por que eu estou com tanto medo? Por que eu não obedeço? Por que eu estou com tanto receio em fazer aquilo que Deus diz que já vai acontecer? Que nós deixamos a incredulidade, cremos em Cristo Jesus e confiamos esta missão e nos entregamos esta missão, sabendo que aquele que nos chamou, nos capacita, aquele que nos chamou, nos enche do seu Santo Espírito e vai nas nossas frentes, transformando corações de pedra em corações de carne. É Ele que vai mudando, transformando vidas. Quando evangelizamos, nós somos obedientes à ordem de Jesus. Quando nós evangelizamos, somos sensíveis às necessidades dos homens. Quando nós evangelizamos, nós somos conscientes da exclusividade do Evangelho. E quando nós evangelizamos, nós somos promotores da glória de Deus. Mas quando nós não evangelizamos, quando nós não falamos de Jesus, nós desprezamos a ordem de Jesus. Nos tornamos desobedientes. A necessidade do homem, nós se tornamos insensíveis. Sobre a exclusividade do Evangelho, somos inconsistentes. E a indiferença à glória de Deus, qual vai ser a sua posição? Qual vai ser o seu desejo hoje? Sair daqui um crente obediente ou desobediente? Talvez enquanto eu estava pregando, veio milhares de pessoas à sua mente, sobre pessoas que você gostaria de pregar sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E eu gostaria que nesta manhã, você assumisse um compromisso, nesta campanha de 2024. Eu e mais um. Durante o ano 2024, quero te incentivar você a ser esse evangelista, a pregar esse evangelho a algumas pessoas, a levar uma pessoa para Jesus em 2024. Talvez você tenha alguns nomes aí. E por onde nós vamos começar, pastor? Nós vamos começar por meio da oração. Você vai escolher aí pelo menos 5 pessoas, mas 5 pessoas que estão próximas de você. Não é alguém que está lá em outro país, longe, alguém que está próximo, alguém que você pode falar com ela, alguém que você vai estar orando por ela. Então, nesse momento, está sendo distribuído um cartão aí para você colocar alguns nomes. Eu não sei se vai dar para todos hoje, mas a gente imprime mais durante a semana. Evangelizar. Evangelizar. Não seja desobediente. Obedeça a ordem do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja desobediente. Evangelize. Amém? Amém? Então, no primeiro lado aqui, você vai escrever o nome de 5 pessoas que você vai orar por ela. No outro lado, para cada um, tem algumas etapas que você vai fazer nesta evangelização. Então, primeira etapa, você vai orar por ela. Vai orar. Depois, fazer alguma atividade junto. Vai tentar criar relacionamento intencional. Terceiro, enviar uma mensagem com algum conteúdo edificante pelo WhatsApp, um louvor, uma palavra, um texto, um versículo. Depois, compartilhar o seu testemunho pessoal. E sobre isso eu vou falar um pouquinho mais no próximo culto. Convidar a pessoa para um PGM. Semana que vem, mês que vem, nós vamos retomar os pequenos grupos multiplicador. E no sábado, próximo sábado, às 18 horas, temos reunião de liderança. E às 19 horas, a reunião para o retorno do nosso PGM. Então, às 19 horas, esteja conosco, venha conhecer mais sobre o PGM. Você que é líder, às 18 horas, porque no próximo domingo nós temos assembleia às 8 horas da manhã. É isso, Marinaldo? Então, convidar uma pessoa para o PGM, convidar a pessoa para o culto, apresentar o plano da salvação e estudar a Bíblia juntos. E sobre essas etapas no final, eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. Lembrou de 1, 2, 3, 4 pessoas aí? Vamos orar agora? Vamos já orar por essa pessoa?
chega perto de alguém aí, já fala o nome de quem você gostaria de evangelizar, e vamos orar agora uns pelos outros, e logo em seguida a equipe de louvor vai estar nos levando ao pós-lúdio, lembrando que temos um café da manhã sendo servido lá gratuitamente para você, e temos as salas, hoje várias salas aí, começando hoje a sala de casais, né, o Casados para Sempre, e que seja uma bênção essa sala. Próximo mês vamos começar a sala O Homem ao Máximo e a sala de batismo também. Então ore agora, chega perto de alguém, pergunta aí o nome do cartão, se já quiser escrever um nome aí, já escreve, e vamos orar uns pelos outros, e o pessoal do louvor vai nos conduzir no pós-lúdio. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos por estas vidas tão preciosas para nós. Vidas que estão próximas de nós, mas que ainda não Te conhecem, ou não obedecem ao Seu Evangelho. Nesta manhã nós queremos apresentar cada um dos nossos familiares, amigos, vizinhos. E nós queremos agora nos colocar na brecha. Levantar uma muralha para que esse homem e esta mulher possa conhecer ao Senhor, ó Pai. Talvez o diabo, Satanás, tenha colocado ideias no coração desta vida. O mundo tem chamado essa pessoa para viver escrava das coisas do mundo. E que nesta hora, Pai, nós entramos em batalha espiritual.